Hoje é dia 6 de maio de 2022 e essa é uma entrevista concedida por Tipa, estudante de medicina da URGS, indígena do povo Baré, para as pesquisadoras Alicia Quinones Medeiros e Manuela Peron de Pavone, para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na mesma universidade, e como atividade da disciplina do programa de pós-graduação em História, chamada História Oral, Desafios no Tempo Presente. Então, eu vou começar a ler o termo de consentimento livre e esclarecido, né, que já foi enviado para a entrevistada anteriormente. Então, essa entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na URGS, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia da Covid-19 e as formas como ela tem afetado a população sul-rio-grandense. A entrevista é uma das atividades da disciplina oral, Desafios do Tempo Presente, ministrada no PPG em História da URGS. Você tem liberdade para decidir se participará ou não da pesquisa e pode solicitar a interrupção da entrevista ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. A entrevista será utilizada para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgada na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansada, triste ou confusa, podemos parar a entrevista e, se for o caso, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Lembro que o principal objetivo do projeto é a construção de um arquivo com relatos de experiências pessoais que vai ser divulgado à comunidade posteriormente e ficará disponível para futuras pesquisas sobre as experiências nesse período da pandemia. Então, frente ao exposto, a gente já realizou algumas perguntas, né? Você está esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita, né? Conduzida? Sim. Então, você autoriza o uso da entrevista para fins culturais, educacionais, de pesquisa e que a mesma seja disponibilizada na internet? E você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? Sim, pode. Bom, então a gente quer começar nossas perguntas pedindo para tu te apresentar, né? E contar pra gente por que tu decidiu aceitar conceder essa entrevista. Só um minutinho, só deixa eu desativar aqui. Tá. O meu nome é Tipa, sou do povo Baré, um povo que ele habita várias áreas do norte, porém se concentra mais no estado do Amazonas. Como disse, eu faço medicina aqui na URGS. Eu sou mãe, né? Posso falar isso também que sou mãe, né? Tenho o Davi e a Sofia, que estão comigo aqui no Rio Grande do Sul. E eu acho que é isso. Aí depois a gente conversa mais, sim. Certo. E se tu quiser também contar um pouquinho pra gente como é que foi essa tua trajetória até chegar aqui no Rio Grande do Sul e entrar na URGS, como é que foi esse processo? Foi pelo SISU? Tá. A minha aldeia, minha comunidade, como a gente chama na nossa região, ela é uma comunidade ribeirinha do Rio Negro. E lá é bem difícil acesso à educação. Hoje, na comunidade tem o ensino médio, mas antes não tinha. Aí tinha que se localizar para a cidade mais próxima para poder
continuar os estudos. E também era uma forma mais simples de percurso, porque na comunidade a gente tinha que ir para outra comunidade maior para poder ir para a escola. Então, na época, não tinha muito recurso, sabe, motor, assim, que desse para ir mais rápido. Tinha que ir de canoa remando. Então, levava bastante tempo. Daí era uma rotina muito cansativa, né? Então, meu pai decidiu nos levar para a cidade mais próxima para poder estudar. Aí lá eu consegui terminar o ensino médio, né? Na, na cidade, no município, São Gabriel da Cachoeira, onde não sou natural de lá, mas tive que ir para lá para poder estudar. Eu nasci no outro município, nasci na comunidade que pertence ao município de Santa Isabel do Rio Negro, sou natural de lá. Depois que eu terminei o ensino médio, eu não tive oportunidade de ingressar logo na universidade. Lá eu lembro que eu cheguei a prestar vestibular, mas não consegui de imediato entrar. Daí eu fui trabalhar na militância, né, no movimento indígena. A partir daí que me abriu, assim, uma visão mais ampla de que se eu quisesse ajudar o meu povo, eu teria que sair de lá. Mas foi um processo muito, muito longo que eu amadureci por muitos anos. E eu trabalhava, né? Trabalhava na associação, depois também cheguei a trabalhar em outras áreas, né? Inclusive meu último serviço foi na Secretaria de Saúde. Aí daí prestei o vestibular, quando o vestibular se expandiu, né? Cheguei a passar em outros vestibulares, cheguei a fazer matrícula, mas eu não estudei, não cursei, porque eu queria fazer algum curso da saúde, daí lá no município tinha alguns cursos à distância, só que não eram o que eu queria, que era, a princípio era enfermagem, né? Aí depois veio a possibilidade de eu fazer medicina e tô cursando medicina. Então, eu tô feliz, né? Porque é uma área da saúde com que eu sempre me identifiquei. A minha avó, ela faleceu no ano que eu entrei na UFES. Ela era uma referência, né? Ela era nossa médica tradicional lá na região. Ela era bastante solicitada. Ela fez o meu parto, então ela foi uma das inspirações, né? Ela conhecia muitas ervas, assim, para fazer remédios caseiros, então ela era detentora de muitos conhecimentos. E eu, assim, o que eu pretendia fazer era uma pesquisa, né, com ela, mas infelizmente ela faleceu, mas, enfim, daí tive que sair de lá, né, fui morar em São Carlos, no interior de São Paulo, fiquei lá alguns anos, fazendo cursinho, estudando, me preparando para vestibular. Fiz uma maratona de vestibulares, sabe? Fazia o Enem, passei pelo Enem para enfermagem, né? Eu cursei o primeiro semestre de enfermagem, daí por questão assim de econômicas mesmo, algumas dificuldades financeiras e também pessoais, assim, familiares, né? Que eu estava sentindo necessidade de estar junto do pai dos meus filhos, para ele poder dividir comigo a responsabilidade, porque tava muito pesado para mim ficar no Mato Grosso do Sul, né? E ele estava aqui no Rio Grande do Sul. Aí daí eu acabei cancelando o curso e vim para cá, né? Aí continuei essa maratona. Viajei muito de ônibus em todas as regiões possíveis. Eu fiz vestibular em São Carlos, fiz vestibular no Paraná,
fiz vestibular em Pelotas, fiz vestibular na Unipampa e fiz vestibular aqui no Rio Grande do Sul, aonde eu achei que não, apesar de ter me preparado, eu achei que eu estava preparada, mas como é muito concorrido, eu achei que não ia conseguir ser aprovada, né? Mas felizmente eu consegui a aprovação, né? Eu fiz o processo específico, né, para candidatos indígenas pela URGS, né? E consegui uma pontuação uma das melhores pontuações que eu consegui, né? E consegui entrar para medicina. Então foi uma coisa assim muito que eu não estava esperando. Tanto é que eu fiz o vestibular e eu não fui buscar, né, o resultado. Foi das pessoas que me falaram que eu tinha conseguido passar. Então foi bem assim que aconteceu, né? E eu acho que é isso. Não sei se eu fugi um pouco, mas eu contei, tentei resumir o máximo possível da minha trajetória. Tá ótimo, excelente. Só para uma pergunta bem pontual, qual foi o ano que tu passou? Eu entrei em 2019. Alice, se quiser seguir no roteiro. Uhum. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais para as questões sobre a pandemia da Covid, né? Então, você ou alguma pessoa próxima, um familiar, um amigo ou colega, testou positivo para Covid, e daí tu poderia relatar um pouquinho a experiência, assim, sobre Tá, se alguém testou positivo e como é que foi essa questão. sim. Então, logo no início da pandemia, né, eu lembro que as aulas iniciaram presenciais, aí depois de uma semana parou tudo. Eu estava na casa do estudante com os meus 2 filhos, a Sofia e o Davi. Aí todos os alunos, né, os amigos aqui do Rio Grande do Sul, estavam indo para a aldeia. Aí daí a Regiane, que ela estava se formando até já naquele ano, né, ela me convidou para ir para Nonoai, para uma aldeia aqui do Rio Grande do Sul. Aí daí eu pensei assim, eu vou ficar trancado, né, dentro do quarto, então eu vou. Aí nós fomos com ela, porque o filhinho dela, né, o Gustavo, ele estudava junto com meu filho, daí criaram uma amizade, a gente estava bem próximo. Aí nós arrumamos tudo que tinha lá, né, e fizemos uma mala e pegamos o ônibus e fomos para a aldeia e ficamos lá, já com isolamento, né. Assim, de fato, lá a gente estava protegido, né, tanto é que a gente, logo de início, assim, não testou para Covid, né. Eu fiquei lá, eu acho que eu fiquei lá alguns meses. Aí daí, como a internet não ajudava muito, sabe? Eu não conseguia acompanhar as aulas online. Aí daí a gente acabou indo para o município ali onde o pai dos meus filhos mora e estuda, que é na Unipampa, que fica em Uruguaiana. Aí nós fomos para lá e ficamos no isolamento, né? Mas de lá, assim, a gente estava acompanhando como que estava sendo, sabe, dentro das comunidades, tanto lá do Amazonas como aqui do Rio Grande do Sul. Só que chegou, né? Então, porque lá em Nonoai tinha muitas pessoas que trabalhavam fora, então eles traziam para a família e quando tinha encontros comunitários, porque na nossa prática tradicional, né, a gente se reúne muito. Então, a gente acabou contaminando, sabe, várias famílias, assim, não, a gente meio que perdeu o controle. E isso não foi diferente, sabe? Não foi diferente em outras comunidades, tanto aqui do Rio Grande do Sul como lá do Amazonas, sabe? Se espalhou muito rapidamente, sabe? E uma das coisas, assim, tristes, sabe, que a gente comenta,
que a gente teve muita perda, sabe? A gente não teve só perda, assim, familiar, sabe? A gente teve uma perda de conhecimento, sabe? Porque os nossos cunhães, eles detêm um conhecimento que não está nos livros, não está guardado, está com eles. Então, se eles morrem, morre tudo junto com eles. Então, a gente teve uma perda irreparável nessa pandemia. A gente teve dificuldade de acessar atendimento, né, dentro das aldeias. Não tinha como dar apoio, né, para as comunidades, e nas comunidades, o meio, assim, uma alternativa que eles acharam foi de estar fazendo os seus próprios remédios, né, utilizando algumas ervas para tratar o Covid, né, e seguindo alguns protocolos e algumas orientações que eram passadas pela equipe que fazia a visita nas comunidades. Então foi uma força-tarefa, sabe, que as lideranças, associações fizeram para dar apoio para a comunidade. Mas essa questão da pandemia, né, é histórico já até os povos indígenas, né, que muitas pandemias que aconteceram, elas dizimaram muitos povos, sabe? E assim não foi diferente nessa pandemia. Além de a gente perder os nossos mais velhos, detentores de todos os conhecimentos e saberes tradicionais, né, teve povos que basicamente foram dizimados, sabe? Tinha povos que tinham só dois, eu acho, só dois. Só dois integrantes e que acabaram falecendo, então a etnia não existe mais agora. Eu não lembro qual o nome da etnia, mas teve uma etnia que acabou com a pandemia. E, e isso, assim, digamos assim, que ela foi mais intensa em lugares de difícil acesso, como ela no Amazonas. Porque lá não se pega um transporte como aqui no sul para fazer o atendimento. Lá se pega um motor de polpa, né, a voadeira, e se viaja por dias para poder ter acesso às comunidades. Então, se a pandemia ela chegou assim de um jeito muito rápido, que perdeu o controle, sabe? Não teve como controlar. Eu lembro que quando chegou na comunidade, lá com meus pais, estava dando um resfriado, uma gripe bastante forte. Aí, quando eu falava com meus familiares, eles falavam assim, a Covid ainda não chegou por aqui, mas está tendo uma gripe muito forte. E já era Covid, entendeu? A gripe forte era Covid. E eu temia isso, sabe? Eu falei assim, vocês têm que ver se essa gripe forte não é a Covid que já tá aí. E era Covid, tá? E a Covid, assim, sabe? Pegou numa pessoa, dificilmente não vai pegar em outras, porque o relacionamento coletivo, né, não permite que a pessoa fique isolada. Ela pode tentar, mas quando se descobrir que estava no teste, já tinha contaminado todo mundo, praticamente. Né? Assim, poucos casos, assim, que se agravaram, né? Mas teve pessoas que ficaram muito mal, ficaram com sequelas até. Uma dessas pessoas é a minha mãe.
a minha mãe ficou 8 meses enferma. Ela tinha dificuldade até de andar. E de início, ela foi tratada em casa, né? Depois tentaram levar ela para o hospital, ela ficou um período lá, mas bem pouco. Depois ela voltou para casa. E foi tratada dessa forma, sabe? Com chá, com remédios caseiros. E assim ela se recuperou. Por conta da minha mãe estar precisando, né, de cuidados maiores, fazia 5 anos que eu não ia para o Amazonas. Aí daí a gente acabou indo para acompanhar a minha mãe. Aí eu fiquei lá, fiquei quase 2 meses. Fiquei lá no Amazonas. Aí depois eu tive que retornar, porque lá também na aldeia é a mesma situação que aqui em Nonoai. A questão da internet não pega bem e dificulta alguns trabalhos que são feitos para acompanhar as aulas, para acompanhar os trabalhos, fica bem difícil. Aí daí tive que retornar logo também. Então, a pandemia, de uma forma geral, ela atingiu, né, até os nossos isolados, eu acredito, né? Porque não teve como controlar, sabe, a pandemia nas comunidades. Se a nossa realidade, assim, no Brasil, assim, foi desastrosa, pra gente, digamos que foi o triplo, tá? Porque a gente teve várias perdas, não só de vidas, como eu bem coloquei. A gente teve perdas culturais, saberes, que são importantes para a gente manter a nossa cultura. Que a gente está num processo de reconstrução, de resgate, de muitas coisas que foram banidas, né, da nossa cultura, né, onde a gente sempre tenta levar o que sobrou, sabe, das nossas tradições, porque ela foi apagada, né, apesar de a gente ver que tem muitas coisas da cultura brasileira que formam a cultura brasileira, que vem em si da cultura indígena, né? Só que isso me parece assim que não fica bem muito claro, tanto aqui na região do Rio Grande do Sul, como nas demais regiões. Me parece que sempre as populações tradicionais, indígenas, elas são sempre invisibilizadas, sabe? A gente percebe que quando tem alguma, digamos, alguma coisa assim positiva, então que é de se orgulhar ou de se falar mais sobre, né? De estar mais presente na nossa sociedade, ela é invisibilizada, né? A questão da cultura indígena, se tu for ver, ela, ela não é trabalhada nas escolas, apesar de ter uma lei, né, que assegura, né, que essas populações, né, elas sejam incluídas, né, na grade curricular escolar. Você pega um livro de história, né, você não vê de fato no livro de história o que são, né, o que as populações tradicionais contribuíram, né, com o Brasil. Você não vê, né, mas a gente hoje sabe, né, que essas populações tradicionais, né, que foram determinantes assim para que se explorasse, para que se formasse o Brasil, né? Então, por isso que a gente agora, a gente entende, né, que nosso papel
enquanto universitários, indígenas, a gente precisa falar mais sobre a nossa cultura, porque pouco se sabe, né? O que é ser, né, indígena, né? Índio não, porque eu acredito que não existe índio, né? Índio é um termo pejorativo, né? E tem muitas palavras que foram que são aplicadas, na verdade, às populações indígenas que, no meu ponto de vista, assim, é errônea, sabe? Ela é muito pejorativa, estereotipada, né? A questão de dizer que por eu ser indígena, né, do povo Baré, de eu estar cursando medicina e estar morando na zona urbana, né, e dizer que eu não sou uma indígena aculturada, né? Eu acredito que outras etnias, outras populações que saem do seu território, né, elas não perdem sua cultura, né? Elas não perdem sua essência, né? O que me faz ser Baré não é um cocá ou uma tanga, né? O que me faz ser Baré tem toda uma ancestralidade, tem todo um contexto espiritual, né? Que eu vou levar comigo, né? A gente vai se remoldando como qualquer uma outra cultura, mas a gente não perde a nossa essência, né? A gente busca manter as nossas tradições, a gente leva com a gente e vai passando para os nossos filhos, né? E vai trocando, né? Como a gente troca aqui com os nossos irmãos Caigangue, Charrua, Xoclen, que a gente tem um convívio. Então, assim, eu acredito que é necessário falar mais sobre as culturas indígenas, né? É necessário dizer para a sociedade que não existe índio no Brasil, né? Existe o Baré, existe o Caigangue, existe o Guarani, existe o Charrua, né? Existe uma diversidade, uma riqueza de povos, né? Que se tu for ver, né? A gente tem uma diversidade enorme de conhecimentos, sabe? De tradições que esses povos trazem juntos. Tem muitas coisas que a gente percebe que são coisas assim similares, mas cada povo tem sua especificidade, seu modo assim diferente, não são iguais. Então, tem essa troca, né? E essa troca antes, né, já tinha, né? Porque os nossos antepassados, eles habitavam o Brasil todo, né? Faziam um trajeto, né? E isso era de anos e anos, né? Então, eles ocupavam todo o território brasileiro, né? E hoje, né, isso está acontecendo de novo, né? A gente sabe que tem vários povos em diferentes territórios, né? Que leva consigo a sua cultura, né? E tem essa troca, né? Tem essa troca onde quer que ele esteja, né? Ele mantém a sua cultura, ele continua continua a sua essência, né? Eu acho que é isso. Tá ótimo. Eu queria te perguntar, eu não me lembro exatamente quando foi, né, mas foi em Manaus, né, que a pandemia estourou com força, né, o Brasil todo acompanhou o caos, né, no sistema de saúde do Amazonas, e tem algumas denúncias sobre
o uso do kit COVID, principalmente com populações indígenas do Amazonas, né? Então, e acho que aqui no Rio Grande do Sul também aconteceu, né? Então, eu queria saber se tu tem alguma coisa para falar, para relatar sobre isso. Sim, essa questão do kit COVID foi um dos problemas, né, que fez que se agravasse mais, né, a COVID, né, porque como se foi provado, né, o kit COVID, ele não tem nada, assim, cientificamente, né, então, isso atrapalhou muito também, né, e de fato, o kit COVID até hoje acredito que está sendo prescrito para as comunidades, né? E é aquela questão de que quando tu tá num lugar onde você não tem recurso, né? Posso falar do estado do Amazonas, né? Onde se agravou. Quando você não tem recurso, você vai usar o que te derem, né? Se o médico falar para você que aquele kit funciona, você vai tomar, né? Você não vai questionar em momento nenhum. Tá? E eu sei de médicos, inclusive indígenas, que estão receitando COVID, o kit COVID. É, é, é triste, né? Porque não tem nada comprovado, né? Aliás, já se comprovou, né, que é ineficaz, né? Mas infelizmente, né, esse kit foi um dos desastres, digamos assim, que aconteceu durante a pandemia, né? Não é à toa que a gente chegou a mais de 600 mil óbitos, sabe? E isso aconteceu e acontece, né? Porque a gente ainda está acredito que no finalzinho, mas a gente ainda está convivendo, né, com a Covid. Inclusive aqui na casa tem uma amiga que está positivada para Covid, né? Então, foi um desastre, assim, desastre mesmo, sabe? Azitromicina, além de outros medicamentos também que foram receitados, né? E, e acredito que, como sempre, né, eles utilizam os povos indígenas como cobaia, né? Então, como não tem como uma fiscalização, né? Então você meio que perde isso e deixa passar, né? Porque a gente não tem na comunidade alguém que entenda, né? Não tem um farmacêutico, né, na comunidade, não tem alguém que está orientando, né? E o que é o mais triste de tudo isso, né? É que o médico receita, ele ainda pede para tu assinar um termo, né? Então, tirando toda a culpa do profissional, né? E colocando na pessoa também, né? E, e muitas pessoas, né? Vendo que a sua situação estava agravando ainda na esperança, né? De que se tomasse esse kit, estaria se prevenindo, né? Isso foi veiculado, né? De uma forma que no desespero, né? As pessoas mesmo procuravam, recorriam, né? Para esse tal do kit. Mas a gente, assim, ia tentando combater. A gente conversava, orientava, mas tinha umas pessoas que acreditavam, sabe? Porque estava nas redes sociais, porque estava na TV, ou então em algum lugar de veiculação, né? Então,
para eles aquilo funcionava, né? Então foi assim uma luta assim bem difícil, sabe, de enfrentar, porque não tinha o que fazer, né? Não tinha como ser o governo que estava, né? Que estava direcionando isso, sabe? E então isso foi um desastre, né? Assim, foi um desastre, assim como as mortes que eu não tenho dúvida, sabe, que muitas mortes poderiam ser evitadas, né? Se tivesse essa responsabilidade de levar a sério, né? De levar a sério os estudos científicos. Desculpa. Então, seguindo no que tu falou sobre perdas, né? Alguma pessoa das suas relações faleceu por causa da Covid? Se sim, tu poderia relatar um pouquinho mais sobre quem era essa pessoa, enfim. Tá. O meu avô materno, né, pela parte da minha mãe, a gente perdeu ele, pegou Covid 2 vezes, né, mas ele não... A Covid foi o que acabou agravando, que ele tinha um câncer, né? Então, a Covid acabou, digamos, não dando chance para ele tratar o câncer. E também o câncer estava já bem avançado, mas talvez, né, pudesse ser tratado, né? Mas a Covid não deu chance nenhuma para ele, né? Ele ficou resistente, assim, muito forte, ele, sabe? Ele sentiu muito, sabe? Ele assim, falava que ele nunca tinha sentido, né? Nunca tinha ficado da forma que ele ficou, sabe? Então, a Covid realmente, assim, ela foi bem intensa mesmo, sabe? Ela maltratou e continua maltratando muitas pessoas, né? E, e meu avô, ele era uma pessoa muito ativa, ele não gostava de pegar transporte, ele preferia andar, ele caminhava bastante, né? E, e ele começou a emagrecer, né? Eu tenho 1,55, né? Meu avô, ele era bem alto, acho que tinha 1,80, minha avó, que era pequenininha. Então ele era bem grandão, sabe? Ele era forte, assim. E com a Covid ele emagreceu muito, mas também acredito que também por causa do câncer, então juntou. E isso foi, foi assim, fatal para ele. Ele ficou internado, né? Aí depois ele teve uma parada, aí daí entubaram ele, né? Aí depois eles resolveram desligar os aparelhos porque já não estava mais respondendo. Então foi também uma perda assim enorme, né? Não só para minha família, né? Mas para a comunidade, porque ele também era detentor de muitos saberes, né? Ele não detinha conhecimento na área da saúde, né? Mas ele detinha vários outros conhecimentos, sabe? Inclusive a história dele, assim, era muito bonita, era uma coisa assim também que eu tinha vontade de escrever sobre. Ele perdeu os pais bem cedo, isso era muito comum, né?
por falta de recurso mesmo. Às vezes a pessoa pegava uma pneumonia e morria, né? Porque não tinha um antibiótico, não tinha acesso a medicamento. Então, naquela época era meio que sorte, né? Você adoecer e não morrer. E ele foi criado por uma outra família, né? E, assim, ele teve uma vida muito dura, assim, ele contava, né? E aí ele passava isso, sabe, assim, para os netos, na comunidade, ele contava histórias, sabe? Né, todo o processo de como que era logo na chegada dos missionários, né? Como que eles tratavam, né? Como que era perverso, né? Muitas coisas. Fatos, né? Ele fazia mesa, fazia vários outros artefatos que a gente utilizava no nosso dia a dia. Sabe, uma pessoa assim, digamos, de muita força de vontade, que ele era analfabeto, né? Ele não sabia ler. Ele começou a estudar depois que ele se aposentou, né? Então ele tem uma história assim muito rica, sabe? Ele também viajou bastante. Ele morou um tempo na Colômbia, onde tinha o irmão dele, né, que morava. Então tinha essa troca até fora do país, sabe? Então, infelizmente, assim, foi muito doído, assim, a perda dele. Eu lembro que a minha mãe me ligou, né, para dizer que ele tinha já falecido, né? E uma coisa, assim, que eu lembro muito do meu avô, que ele gostava de reunir, sabe? A família, assim, as pessoas da comunidade, para fazer mutirão, sabe? Mutirão, a gente chama lá de ajuri, né? Então, ele era uma daquelas pessoas que levava, que animava, sabe, para fazer as coisas, né? E ele era muito engraçado, assim, muito brincalhão, sabe? Ele pegava os netos no colo, começava a dançar, rodeava, assim, a sala, sabe? Uma pessoa, assim, muito cuidadosa, sabe? Que chegava contigo quando era para te dar carinho, ele dava, quando era para chamar atenção, então para ele pegava, também te dava, sabe? Então ele era muito assim, muito um mozão assim mesmo, sabe? Todo dia ele tava lá com a gente. Ele não morava assim com a gente, mas todo dia estava lá presente. Eu lembro dele que uma vez eu vi ele na rua, aí na época ele tava com uma namorada que ele tinha achado recém. Ela era Piratapuia, parece. É, aí ele todo alegre, sabe, me encontrou, apresentou ela, falou para ela que ia levar ela para Roraima, né, onde tinha uma tia minha que morava também. Falou que ia apresentar os macuxi, que lá tem os macuxi, né? E dava risada, assim, sabe? Aí eu tento, assim, guardar essas lembranças dele, sabe? Essas lembranças boas, assim, sabe? Ficar Fica aquela saudade, assim, que a gente sabe que nunca vai ser preenchida, né? Mas é isso, assim, eu acho, assim, que é muito difícil, sabe, perder, principalmente os nossos guias, sabe? Né? Porque eles também são os nossos guias, são os que nos direcionam, sabe? E a nossa aprendizagem, assim, ela é muito no dia a dia, sabe?
Tu não pega um livro assim e fala assim, agora nós vamos aprender a língua, sabe? Nós vamos ler. Não, o nosso é mais assim, oral, sabe? É mais é, prática, porque a gente entende que a gente aprende, né? Repassa os conhecimentos na prática, né? De tu ter alguém te orientando, é como se tivesse um professor me orientando, meio que isso, sabe? Então a gente perdeu, sabe? Esses nossos orientadores. A gente perdeu muitos, sabe? Teve comunidade que não sobrou, né? Então é uma perda irreparável, né? E questão da... Eu queria só fazer um ponto, né? Da questão da... que acabei lembrando agora, né? A questão da cloroquina, né? Que lá na região acabou faltando remédio para malária, por causa desse tal do kit para Covid. Então, foi uma catástrofe mesmo assim, sabe? Foi uma desumanidade sem tamanho, assim, sabe? Que aconteceu, né? Aqui no nosso país, sabe? Mas a gente espera que isso acabe logo, né? Porque não foi fácil, não está sendo fácil, né? Mas a vacina está aí para nos salvar, digamos, né? Porque e ainda, né, com essas notícias, né, tem alguns que não estão tomando a vacina, né? Que é muito ruim isso, né? A gente sabe que tem muitas doenças que foram erradicadas que estão voltando de novo, né? Justamente por conta disso. Isso também é uma realidade nas comunidades indígenas, a questão da resistência da vacina, sabe? Porque o pastor, porque, sei lá, o padre, talvez, não sei, orientou que vai modificar meu DNA. Não sei de onde que essas pessoas tiram isso, sabe? Coisas assim absurdas, né? Aí você vai falar para um leigo, né? Para uma leiga. Se uma pessoa que teve acesso à universidade, sabe? Tem acesso à informação, já acredita. Imagine quem não tem, né? Todos esses recursos, né? Então é difícil, né? É muito difícil. É uma realidade que a gente se encontra agora, né? Mas vamos esperar que melhore isso logo. Bom, sinto muito pela tua perda, mas com certeza essas memórias ficam, né? Muito bonito te ver falando do teu avô. Tenho certeza que foi uma pessoa incrível, que deixou muitos ensinamentos, né? Mas seguindo o nosso roteiro, tu comentou com a gente, né, que fez esse movimento de ir para Nonoá e depois foi visitar tua família lá no Amazonas. E falou também que entrou em 2019, né, na URGS. Então, tu teve um ano ainda de universidade presencialmente, né? Então, eu queria saber como é que foi essa mudança de rotina, ainda considerando uma estudante que agora está morando, né, na casa do estudante indígena, mas que antes morava na casa do estudante, com muitas outras pessoas, com 2 filhos. Como foi também o ensino remoto, né? Eu não sei como foi na medicina, se voltou antes, como foram essas mudanças. Sim, são, assim, coisas totalmente, assim, diferentes, assim, que a gente teve que se adaptar, né? A gente não tem muita escolha. A gente busca se adaptar, né? As coisas que mudam, né? Então, uma rotina que eu tinha diariamente mudou e, e foram muitas dificuldades, sabe? De acompanhar, principalmente como eu tinha falado, de acompanhar as aulas remotamente, sabe?
por conta de equipamentos, por conta da própria internet, sabe? E, e a gente ia buscando meios de estar acompanhando as aulas, sabe? Mas com muita dificuldade, né? Mas do modelo, né? Também, sabe? Tu tem uma rotina onde você tá com contato, né, com teus colegas, né? A gente tinha a rotina de estudar junto, formar grupo de estudo na casa do estudante. Aí depois você é obrigado, assim, a estudar sozinho, né? E as aulas eram bem cansativas. Imagina só você ficar o dia inteiro olhando para a tela do computador, né? Sentado, né? Então era muito desgastante, né? E a gente tinha mais atividades ainda. O remoto tem essa questão, né, de você facilitar, né, tipo a tua rotina de se deslocar, né, economizava também no transporte. Muitas vezes a possibilidade de tu estar junto da tua família, né, porém se torna, ao mesmo tempo, se torna uma metodologia muito cansativa, porque tu tinha muitas atividades no Moodle, né? Então você assistia uma aula com o professor, muitas vezes tu tinha a opção de assistir depois, que era gravada, né, a aula, né? Porém, tu tinha muitas atividades para fazer depois no Moodle, sabe? Imagine só, você com 7 disciplinas, né? Dando conta de fazer muitas vezes atividades extras dessas disciplinas, né? Então sobrecarregava, sabe? Acesso a livros, né? Também você teve que se habituar a ler, né, virtualmente, pelo computador, né? Não é a mesma coisa para quem está habituado a pegar o livro, né, fisicamente, né? Para quem está acostumado com isso, eu prefiro, assim, imprimir, né, ir riscando, assim, marcando, né? Então, eu estudava assim, aí, então, eu tive que me habituar a marcar lá num programazinho, sabe? Mesmo assim, ainda me perdia, mas depois tu acaba, não tem, não tem o que fazer, né? Você tem que fazer da forma que dá para fazer, né? A questão do computador também, no início eu dividia o computador, né? Não tinha computador, né? Disponibilizaram um recurso para comprar tablet, mas era uma quantia bem menor do que, né? Não tinha como você comprar. Então, tudo isso, sabe? Dificultou, sabe? Essa transição, né? Lógico que tem muitas coisas que foram boas, né? Assim, mas você, como eu falei, você teve que fazer muitas mudanças, não foi uma, duas mudanças, foram várias mudanças, né? São várias adaptações, né? E isso muitas vezes te deixava muito cansado, frustrado, sabe? Quando você tinha a prova, a internet caía, nossa, é um terror, né? É diferente quando você tem um aparelho bom, você tem uma internet boa, né? Eu lembro que teve uma prova que, na hora que eu estava terminando, que ia mandar, a minha internet caiu. E faltava poucos minutos para entregar, que ia fechar o Moodle. Eu fiquei desesperada, a minha internet não voltava, começou a chover, piorou, né? Aí eu peguei, né? Eu liguei para minha colega, né? E pedi, né, para ela abrir o meu Moodle lá e passar para mim, né? Não, professor, é só aí que eu fiz isso, né? Porque imagine só, mas a gente não tem alternativa, né?
né? Acabou que a minha colega me salvou, a minha amiga, né? Ela me salvou, que ela fez a prova praticamente, né? Porque as minhas respostas não deu tempo de ela anotar, ela foi colocando as dela, né? E mandou, né? Então, os professores sabem disso, né? Eu fiz a prova ontem, foi ontem que eu fiz a prova de semiologia, 40 questões. E a professora, ela falou assim, ó, vocês vão ter que ficar separadas. Imagina o nosso desespero quando as aulas eram online, quando as provas eram online. Ela falou assim, não. Ela falou, você tem condições. Porque, né, a gente se falava assim, a gente trocava assim, discutia. É inevitável, né? Eles sabem disso, né? Como bem eles falaram pra gente, eles já foram alunos, né? Então, mas são coisas assim que deu assim uma mexida, principalmente na medicina que eu vi, sabe? Que os professores, eles eram muito assim de só prova, 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 porque eu não sou muito adepta de tu avaliar uma pessoa só através de prova, sabe? E eles começaram a fazer outras atividades, seminários, assim, sabe? Coisas diferentes, sabe? Tipo, relatório. Então, isso, de alguma forma, se mudou, né? A forma de avaliação, participação também incluía, né? Teve uma professora que ela não me deu 2 décimos para minha prova na disciplina, né? E com a pandemia eu vi que ela mudou o método dela agora, né? Aham. Eu lembro que quando eu refiz a matéria, né, na pandemia, ela deu 5 pontos para todo mundo, né? Mandou fazer um trabalho. Mas eu fiquei assim furiosa, mas depois eu falei assim, pelo menos ela mudou, né? Aí, ela não quis me dar a dor dessa, né, dando 5 pontos. Mas são coisas que acontecem, né? A gente não tem o que fazer, né? A gente só torce que a pessoa melhore e mude, né? Mas foram vários, assim, acontecimentos, assim, que mudaram, né? Algumas coisas melhoraram, outras coisas pioraram, sabe? Mas sempre deixando que, pra gente, eu que sou cotista, né? Como assim, para a relação de saúde, né, das populações indígenas, a gente sofreu muito, né? A gente teve que enfrentar várias dificuldades, né? Um dado assim disso é a questão da porcentagem de desistência dos alunos indígenas, né? Que chega a 80%, é um número absurdo. Então, é bem, digamos que é uma questão assim a se trabalhar mais, sabe? Intermediar mais, porque essa desistência já era alta e com a pandemia ela se agravou mais, aumentou mais, né? E lógico que tem vários outros aspectos assim que contribuem para isso, né? É a própria discriminação diária que a gente enfrenta, sabe, no dia a dia, subjugamento, estereotipos, né? Isso, isso dói, né? Isso conviver com essa discriminação, subjugamento o tempo todo, né? E muitos dos nossos irmãos, assim, adoecem, não aguentam, sabe, de ficar longe de casa e acabam desistindo, e também a estrutura, tudo mais, não tem, sabe? A questão da diversidade, de incluir a diversidade, mas não garantir que essa diversidade seja, né, de fato uma diversidade,
de tu garantir o acesso às populações indígenas, né? E não garantir que essas populações estejam dentro da universidade na sua integridade, né? Podendo ter a livre, né? A livre, assim, forma de viver, né? Como é a casa do estudante lá, né? A gente não podia viver da nossa forma, né? Tinha muitas limitações que nos deixavam, sabe? Então, você proporcionar o acesso, né? Você tem que proporcionar o acesso integral, né? Não parcialmente, né? Então, isso é uma questão que a gente está trabalhando, está reivindicando, né? Uma questão de permanência na questão da Casa do Estudante Indígena, né? Foi a mobilização, né? Durante a pandemia, né? Porque realmente era uma urgência, né? A gente já tinha, né, essa urgência antes da pandemia, né, mas depois a gente se reuniu, a gente decidiu que a gente não podia mais esperar, né, que a gente tinha que lutar, né, porque isso não nos é uma garantia de permanência na universidade, né. Tem um lugar onde a gente se sente, de fato, um pouco próximo de casa, se sente à vontade, se sente acolhido, você não depara todo dia com olhares, assim, diferentes, pessoas colocando, teve uma situação de colocar a banana na porta de uma colega nossa, né, de uma irmã caigangue, sabe, então essas coisas também adoecem a gente, o próprio ambiente, né, um ambiente que você não se sente acolhida, você não se sente em casa, isso também te adoece, né, então a gente lutou, né, para que a gente tivesse um espaço digno, que a gente pudesse estar praticando, né, um pouco da nossa cultura, né. Aqui a gente já pode ter um espaço aqui que dá para a gente fazer um fogo, dá para a gente fazer algum algumas atividades, assim, da nossa cultura, onde a gente pode receber os nossos comuns que vêm aqui, né, fazem um banho, né, fazem dessa forma vai estar com a gente, sabe. E isso faz diferença, né, faz muita diferença pra gente, né, principalmente os nossos irmãos que saem a primeira vez da aldeia, né, que não tem essa experiência de morar na zona urbana, né. Não diria que é um choque cultural comum, que é atribuído, né, mas é totalmente fora, sabe, do ambiente, sabe. Essa questão do individualismo, sabe. Querendo ou não, a gente é empurrado para ser individual, né, para cultuar, né, essa forma do individualismo, né, porque o próprio sistema nos empurra para isso, né. Eu Uma vez eu falei para o professor, né, que aqui a gente vê que ao contrário de alguns princípios que a gente recebe na aldeia, que nem lá na minha aldeia, né, a gente tinha uma roça só de mandioca e tinha uma roça também só de frutas. Quando a visita chegava, alguém chegava, a gente colhia os melhores mamões, sabe, melhores batatas, né, e oferecia para essas pessoas, para comerem, para levarem, né. Aí eu lembro que a minha mãe falava bem assim: "Ah, essa batata tá muito feia, né, essa fica pra gente, né, as bonitas a gente vai dar". Aí eu falei assim: "Aqui a gente faz ao contrário, sabe, a gente escolhe as melhores coisas pra gente e dá o que não serve mais, o que a gente não vai usar mais, né". Então, é uma coisa assim ao inverso, sabe. E isso te adoece também, sabe, de tu ter uma comida, né, eh, de saber que tu não pode dividir, né, com teu
com teu irmão, né? Porque se tu dividir vai faltar amanhã. Isso é muito triste, sabe? Se trancar para comer. Às vezes você não tem o que fazer, né? Porque você não tem, porque se você dá amanhã, você que vai ficar sem comer, né? Então, são situações assim que estão totalmente fora do nosso padrão, sabe? E às vezes a gente é realmente obrigado, né, a ser individualista, né? E isso traz sofrimento, né? E aqui na casa a gente está vendo um método assim, sabe, de a gente estar sempre se reunindo coletivamente, sabe? Tá trocando, né? Mas a gente sabe que é, é difícil, né? Porque o sistema muitas vezes não dá essa abertura, né? Mas a gente cria meios para estar indo contra o sistema. Acho que é isso.